Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui à Rede Rio TV. Hoje nós vamos debater assuntos polêmicos aí que estão circulando na internet, perguntas que chegam até nós sobre algumas questões sensíveis do caso Bernardo. Caso que esse que vem comovendo todos, até os advogados criminalistas mais experientes. A sensação de impotência que dá diante da garra daquele menino, do tanto que ele lutou para viver e não conseguiu mesmo assim, nos deixa um pouco desnorteados. Então, nós enfrentamos ali, né, que quem esteve conosco nesses 4 dias de Tribunal do Júri do Leandro, do segundo Tribunal do Júri, sentiu esse drama de uma forma muito mais intensa. Foram muitos áudios, muitas questões levantadas, revolta também, diagnóstico do Leandro, né, de transtorno de personalidade antissocial, aí um narcisista com traço de psicopatia, foi o que foi falado ali no laudo dele, mesmo que o advogado tenha levado a questão do autismo, que foi logo repelido ali pela doutora promotora, a doutora Lúcia, e foi uma questão de revolta e também nas matérias de todos os veículos do país. Essa questão de comparar o autismo com a psicopatia. O que as pessoas têm perguntado muito? O Leandro vai ficar preso realmente 8 anos? Ou vai ficar só 2? É verdade que a herança do Bernardo vai para a irmãzinha dele? Ou seja, para a Graciele indiretamente, para a madrasta que matou o Bernardo? A gente vai entender tudo isso agora com o doutor Juarez Rezende. Ele é advogado criminalista, tribuno do júri conhecidíssimo, com uma trajetória longa aqui no Rio de Janeiro. Ele é presidente da comissão acadêmica da Anacrim do Rio de Janeiro, do Tribunal do Júri da Anacrim do Rio de Janeiro, professor de Direito Penal, e ele vai trazer esta informação, essa opinião extremamente técnica dele. Tá, gente? Então, a gente vai solucionar todas essas questões para vocês. Nós tiramos dúvida também, uma dúvidazinha com a promotora do caso, e ela explicou, e nós vamos trazer tudo isso aqui, eu vou trazer tudo isso aqui para vocês hoje, tá bom? Vamos receber agora o doutor Juarez. Doutor Juarez Rezende, bem-vindo à Rede Rio TV. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre casos complexos, né, que ganham essa notoriedade em termos de mídia e importante para a nossa população tomar conhecimento, né? Eu acho que a imprensa, a mídia tem esse objetivo, tem essa função de trazer informação e a população merece e precisa ter conhecimento. Exato. O senhor é presidente do Tribunal do Júri da comissão, né, da Anacrim, certo? Aqui no Rio de Janeiro? Exatamente. Como que o senhor vê essa questão da exibição ou não exibição do júri? Não é um júri popular, uma decisão popular? O povo não deveria ter acesso por força disso já? Com certeza. O único sigilo são os votos. O julgamento deve ser, sim, colocado à disposição da população, até porque, segundo o artigo 37 da Constituição, os atos são públicos, devem ser públicos, não deixa de ser um ato da administração pública. E é mistério que a população tenha acesso, sim, aos julgamentos. É importante, inclusive, para a defesa, até para eventual nulidade que possa ocorrer durante o julgamento, ter gravada a audiência faz muito sentido para nós que atuamos na defesa também. E eu percebi também, doutor, transmitindo o júri aqui, que é o único momento que o público ouve o réu ou a ré, né? Sim. Porque está preso há muito tempo, geralmente. Exatamente. A questão é muito democrático, Fernanda, é muito democrático. Eu acho espetacular. Eu acho que o Tribunal do Júri ele é o cerne da democracia, porque as pessoas são julgadas pelo povo, e o povo precisa tomar conhecimento, precisa ter acesso. Eu acho que... Acho não, isso é doutrinário. O júri é uma face da democracia. Doutor, e por que o senhor falou uma lei aí, né, o senhor fez menção aí, por força, né, a gente tem que ter acesso. Então, por que o juiz arbitrariamente vai lá e fala assim, não? Se o quando tem transmissão, o nome dos jurados eles falam ali diante das câmeras.
Claro, não preservam seus rostos, eu acho que tem que ser preservado seus rostos e seus nomes, inclusive. Mas por que o juiz vai lá arbitrariamente e tolhe isso do povo? Isso vem de cada um, né? Infelizmente, há um exacerbo no poder de polícia por conta dos magistrados que querem se preservar também. Então fica uma coisa assim meio que entre o direito individual do magistrado e a questão da, da função notória do tribunal do júri, que é trazer publicidade aos atos. O que acontece? A Constituição prevê a instituição do júri como garantir direitos individuais, mas o artigo 93 da Constituição, bem como que vai tratar da fundamentação dos atos e publicidade dos atos judiciais, assim como o artigo 37 da Constituição, que prevê a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência dos atos administrativos. Então, assim, por mais das vezes, quando você tem, sobretudo num júri dessa importância, né, como é o caso do Henri Borel aqui no Rio de Janeiro, o caso do Bernardo e outros mais, da Isabela Nardoni, esses assim, não deveria ser vedado esse direito que a população tem de assistir o julgamento. Né? Repito, o que é sigiloso são as votações para não expor os jurados, mas o julgamento deve ser público, a não ser que tenha alguma vedação prévia, como o sigilo do processo. Se ele corre em sigilo, talvez assim pode haver a mitigação do seu direito à publicização. Do contrário, não pode fazer isso. Não pode. Se o juiz quiser vir aqui embargar meu canal, aí eu falo com o senhor. Estamos à disposição para lutar pelo seu direito de informação. Ah, que bom. Então tá. Então vou comprar uma passagem para o Espírito Santo urgente aqui, que eu já não ia mais. Ô, doutor, vamos lá então ao que interessa. O Leandro Boldrini, caso complicado, caso complexo. Tem várias questões que o público está perguntando para a gente o tempo inteiro nos directs dos Instagrams, tanto do meu quanto da Rede Rio, e a gente fica assim. Aí muita teoria, muita coisa. Já discuti com grupos de advogados, algumas coisas a gente não conseguiu chegar num consenso. Em outra questão, eu fui perguntar direto para a promotora, né? Porque a gente não tinha informação. E então eu gostaria que a gente esclarecesse esses pontos. Primeiro deles, a gente assiste um júri 4 dias, 13, 14, 12 horas por dia, e depois ele pega lá 31 anos e 8 meses, aí a juíza no final fala 8 anos em regime fechado. Aí, beleza, vão ficar 8 anos em regime fechado, vai ficar 8 anos em regime fechado, cumpriu já 9 mais 8, isso no Brasil não é tão ruim, certo? Vendo... Bom, é importante, Fernanda, passar para o público que regime semiaberto, por exemplo, ele é sistema penitenciário, tá? Manutenção de uma condenação ainda. O nosso Brasil ele adotou o regime progressivo, então o indivíduo sai do regime fechado, vai para o semiaberto, depois ele logra o regime aberto. Então, o que acontece? De fato, ele cumprindo 2/5 da pena, assim, porque ele é primário, ele terá direito, sim, dessa progressão de regime. Hoje, matematicamente, 40%, como diz o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Né? Como ele praticou o fato, como saiu na condenação, então por isso que eu estou falando que ele praticou o fato, porque já temos pelo menos uma sentença condenatória. Embora não tenha 2, né? Ele foi condenado em 2 tribunais, né? É verdade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma sentença condenatória. Desculpa que meus filhos de 4 patas estão gritando aqui fora. Daqui a pouco começam os meus também. Então, como o fato aconteceu em 2014, pela lei dos crimes hediondos, ele tem que cumprir 2/5 para sair para o regime semiaberto. Então, seria você multiplicar 2 vezes 31 anos e dividir por 5. Então, ficaria aí em torno de 12 anos para poder cumprir aí o regime fechado. Então, ele deve ficar mais uns 2 anos, creio. 9 mais uns 2 anos e pouco, né? Não sei o mês, é a questão de mês aí. Sim, no sistema fechado. Semiaberto.
Fechado. Fechado para ir para o semiaberto. Pessoal que estava achando que ele ia ficar mais 8 anos fechado, ele não vai. Não. Tá? Porque ele já ficou 9 anos fechado. Aí Exatamente. Que a gente fica desmotivado, fica desiludido, fica triste, né? Mas, enfim, não vai mesmo. Ele vai ficar no máximo mais uns 3 anos no regime fechado. Depois ele não vai ficar livre. Agora o doutor vai explicar. Doutor? Exatamente. Então, o sistema penitenciário ele é assim: o regime fechado, o indivíduo fica totalmente recluso numa cela, saindo periodicamente para um chamado banho de sol, 2 vezes por semana, talvez 3, ficando 2 horas no sol e voltando para a sua cela. No regime semiaberto, numa unidade prisional semiaberta, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos o Praça Carvalho, que é uma unidade prisional semiaberta. Os indivíduos ficam lá, os presos, os apenados, os educandos, não importa qual o termo agora, eles ficam soltos durante o dia e à noite eles vão para dentro da cela. Por isso que é chamado de regime semiaberto. Então, assim, se ele tem direito ao extramuro, que seria ele apresentar declaração para trabalhar, coisa desse tipo, ou sair para estudar, pode ser até mesmo uma pós-graduação, ele sai para poder ter as suas atividades e retorna para a unidade prisional. Uhum. Se ele tiver esse aporte, que seria o trabalho extramuros, e também pode ser visita periódica ao lar. Uhum. Então, na visita periódica ao lar, ele também teria direito de sair, porque a unidade prisional viabiliza isso. Esse é o sistema semiaberto. Não quer dizer que ele vai sair e voltar, não, porque se ele não tiver esses aspectos materiais, objetivos, para consolidar o direito dele sair, ele não sai. Ele pode ficar ainda preso no sistema penitenciário semiaberto. Então, a população não conhece, confunde o sistema semiaberto com o sistema de detenção, que é o aberto. Né? Entendi. Então, se ele não tiver trabalho extramuros, ele não sai para poder... Nem para o semiaberto daí. Se ele não tiver trabalho extramuro, ele não sai nem para o semiaberto, é isso? Não sai, ele fica... exatamente, não sai para o semiaberto, não. Ele fica numa unidade prisional semiaberta, repito, fica solto durante o dia no pátio, por exemplo, e à noite ele é conduzido para a carceragem. Que não é muito legal o meio também semiaberto, né? Dizem que é bem complicado o semiaberto dos presídios, o né? ambiente, a cultura carcerária não é muito favorável ao regime semiaberto. A população precisa conhecer. Vamos explicar, doutora, um pouquinho para o pessoal como é que é um regime semiaberto? Acontece de muita coisa no regime semiaberto. Né? Sim, é um regime muito complexo por conta das questões que, infelizmente, nós conhecemos no nosso país. Não estou querendo dizer aqui de forma objetiva, absoluta, que é a questão da corrupção também. Há um temor do preso que sai e retorna com certas obrigações, com a facção que está dominando ali a instituição penal, enfim. É complicado demais, não é tão simples assim. Né? E talvez, no caso dele, que não tenha assim, um envolvimento com tráfico, coisa desse tipo, pode ser que menos gravoso, mas, de qualquer maneira, o ambiente em si é que eu sempre costumo dizer, 10 anos no Brasil não é igual 30 anos nos Estados Unidos. Imagino. Não é igual. O regime penitenciário brasileiro é muito complexo, a título de ressocialização. Mas, apesar dessas normas que nós, às vezes, consideramos brandas no Brasil, uma coisa é certa, nós temos que torcer também pela retributividade, porque nós entregamos a nossa vingança nas mãos do Estado. A vingança passou a ser pública, então, às vezes, eu entendo que há um certo abrandamento da pena, mas não há um certo abrandamento da execução dela. Porque não é a pena que ressocializa o indivíduo, é a execução dela. A função da pena é muito abstrata, de prevenção do crime, na base da educação ou na base da reprimenda. Só que a execução da pena é que vai ressocializar o indivíduo. Aí vem a complexidade. Né? Hoje nós temos aí as facções criminosas subsidiando todo o sistema. Então, digamos que o Leandro Boldrini se encontra dentro de uma unidade prisional que tem facção criminosa.
tráfico de drogas, milícia, que for, ele vai estar ali no meio, né? É muito celular isso, a gente é complicado, não é fácil, não. A gente tem que entender que, apesar das penas, nós às vezes consideramos brandas, sabemos que a execução dela não é. Não é, né? Então, 8 anos, pelo menos 8 anos, ele vai ficar. Agora estou no retorno. Pelo menos 8 anos ele vai ficar entre o regime fechado e o regime semiaberto. Pelo menos. Como ele já ficou. 9, né? Tempo, fechado. Vai ficar 3 anos em regime fechado. Então ele vai sair para esse semiaberto. Semiaberto ele vai ter que ter direito de sair caso ele consiga um extramuros, que a gente costuma falar aqui no Rio de Janeiro, chamamos de extramuros, o direito de sair para trabalhar ou para ter um curso, enfim. E tem a questão também da remissão da pena, né? Isso. A cada 3 dias trabalhados, enfim, é um dia menos. Então, 3 anos ganha 1 ano, gente. Exatamente. 3 anos preso ganha 1 ano. Se ele está trabalhando, provavelmente ele está, né? Porque ele não é bobo nem nada, né? Exatamente isso. O que acontece? Ao mesmo tempo que o direito penal, as suas sanções têm um caráter impessoal, genérico, ou seja, capaz de atingir a todos, a questão da generalidade, é mistério também entender que, pelo princípio da individualização da pena, cada caso é um caso. Nós estamos aqui de um caso muito emblemático, assim, como você me convidou para poder vir aqui hoje, eu me ative aos autos e, assim, eu fiquei muito, muito estarrecido, porque eu sou um advogado criminalista, atuo há 22 anos, leciono há 19 anos, e eu sei que as pessoas, às vezes, podem não merecer a defesa, mas têm o direito, todas elas têm direito de defesa, podem não merecer. O Bernardo não, o Leandro, ele tem o direito à plenitude de defesa e tudo mais, isso é importante. Salientar, sim. Enfim, sim. Nós somos seres humanos, a gente sabe como é difícil você lidar com um caso dessa magnitude. É muito sensível você conhecer a história da vítima Bernardo. E aí é uma situação muito, muito complexa, porque foi uma criança que sofreu muito, né? E, assim, o que antecedeu a morte dele, o Bernardo era um sobrevivente que lutava pela sua vida, né? Um guerreiro demais, e ele era uma pessoa que não tinha pai. Eu acho que ele era um órfão de um pai vivo, como nós ouvimos durante o julgamento, né? E isso é complicado demais. Esse sofrimento do Bernardo, ele se comunica a todos os brasileiros que pensam na justiça como ela deve ser. A gente fica com uma sensação de impotência, né? Esse caso do Bernardo não tinha tratado antes, tratando agora, vendo o julgamento, transmitindo, a gente fica um pouco preso em outras coisas. Eu fui rever todo ele para fazer cortes e, nossa senhora, aí você presta atenção e, é horrível, a sensação de impotência, por quê, né? Por que não pegaram? Por que não... Mas é o dinheiro, né? Pelo dinheiro o pai não ia entregar ele para ninguém. Só mesmo para a cova, eu acho. Pelo segmento, né, que a gente viu de toda essa história, ele só ia entregar esse filho mesmo para essa cova. Ele ia fazer o filho, se ele não matasse, ele ia fazer o filho né, enlouquecer, qualquer coisa assim. Interditá-lo de alguma maneira no futuro, pela linha de pensamento que nós compreendemos, né, na ação penal. Com certeza. Como a mulher dele, a mãe do Bernardo, andava com um revólver e um spray de pimenta na bolsa. E uma mulher que tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Isso é o que temos de informação. Quiçá... foi aberto dois inquéritos, os dois deram que ela retirou a própria vida, mas, assim, o abuso psicológico, ele faz você retirar a própria vida. Então, indiretamente, sem dúvida, esse cara é um monstro, sem dúvida, até porque ele tem diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Sim. Ele não vai ter amor, sentir amor, ele não vai sentir empatia, ele não vai. Né? Ele não vai. Mas ele era um ótimo médico, ele reanimou uma criança por 2 horas e pouco, a criança voltou, a criança ressuscitou.
Ninguém mais queria, ele continuou. Mas tem ego também, né? Tem ego, tem vaidade, notoriedade, várias coisas. E tem uma coisa assim muito complicada, Fernanda, que costumo dizer que a melhor maneira de um homem mostrar que ama seus filhos é quando ele ama a mulher dele. Exato. E ele partiu para o outro lado. Ele gostava mais da madrasta do Bernardo do que, propriamente dito, do Bernardo, que ele deveria ter obrigação de salvaguardar a vida, de dar carinho, de dar amor. É uma questão que envolve o Magus Dei, Fernanda. O homem, quando é a imagem de Deus, ele tem dignidade. Então, eu acho que mais do que qualquer tipo de situação que você expôs muito bem em relação à personalidade do Leandro, faltou a ele total dignidade humana. Total dignidade humana. A forma de como ele agiu com o Bernardo, a forma de como ele vê o mundo à luz do vil metal, isso viola qualquer dignidade. Doutor, ele corre o risco de perder o CRM dele, como Jairinho? Corre. Corre o risco. Corre. Até porque o modus operandi dele foi com base na profissão dele. Ele receitou aquela medicação para o Bernardo e... mas aí que está, a assinatura é dele, mas não tem como você... Uma investigação tão boa como foi feita, porque não existe quem perfeito, né? A gente sabe disso. O que existe são investigações que viabilizam a defesa, a questão da prova, etc. e tal. E aí eu uso uma frase do Nélio Machado, que ele diz uma vez que coincidência é igual bruxa. Ninguém acredita, mas existe. Então é muita coincidência você ter ali um réu médico e, de repente, ele receitou uma medicação para justamente causar o mal que ele causou ao Bernardo. Então, assim, eu entendo que o CRM dele pode ser cassado em virtude da conduta dele, conforme a ação penal transmitiu, né? Informou. E por que até agora não foi? 9 anos e o do Jairinho, que está preso a 8 de março de 2020, 21, 22, não, 22, acho que o Henrique foi 2021, 2 anos. 21, 8 de março de 2021. Eu entendo, eu acho que nós conversamos sobre isso hoje e você elucidou super bem, né? O Jairinho, ele nunca... É verdade. Nunca exerceu a profissão. O título do doutor Jairinho é mais político, né, evidentemente, eleitoreiro do que outra coisa. Já o Leandro não, ele... Muito pelo contrário, até dizem que ele era excelente médico, enfim. Só trabalhava. Só trabalhava. Então, aliás, assim, até na pena aplicada a ele, a conduta social foi favorável a ele, em termos de pena. Né? A juíza aumenta a pena base quando faz juízo de culpabilidade dele e da personalidade dele, mas reduz o que aumentou da pena base por causa da conduta social dele. Então, talvez isso esteja fazendo a diferença nesse momento. Mas eu entendo que é possível, sim, ele perder o CRM dele, e eu acho até que vai perder. Vai perder. Nossa, aí eu acho que seria realmente a condenação que ele precisava ter, porque eu acho que ele é apegado a isso, né? Como o senhor disse, ao vil metal. E é tão bizarro isso, gente, porque existe um inventário, né? E essa outra questão aqui, muito importante, que as pessoas estão perguntando. A madrasta pode herdar, indiretamente, os bens da mãe do Bernardo. Que bagunça, né, doutor? Vamos explicar isso para o pessoal. Isso não é muito a minha praia, porque eu não sou da área de família, mas eu vi uma manifestação do Ministério Público sobre esse tema e parece que chama os avós maternos do Bernardo para o inventário, né, no sentido de se entrar na hereditariedade, ali nos polos, poder assumir a possibilidade de ter participação no espólio sucessório. Né? Mas acho que eles morreram, não? Oi? Os avós eu acho que sim. Morreram, a avó morreu. Isso eu não tenho conhecimento.
Sim, Mas ela morreu. eu vi... E não gostou, né, doutor? Não gostei. Não gostei mesmo. A vida real. Mas eu acho que o Ministério Público lá que atua no inventário poderia intervir. Acho que poderia intervir, deveria intervir. E pensar até numa hipótese de... Não é muito a minha praia, mas se eu fosse mesmo do Ministério Público, eu acho que tentaria intervir de alguma maneira para tentar afastar ela desse inventário. É lógico que a menina não tem culpa da situação, a irmãzinha lá do Bernardo, a meia-irmã, diria, né? Minha irmã. Mas, enfim, eu entendo que da constância da relação do Leandro com ela, o que foi consolidado em termo patrimonial, sim, teria direito. A gente está Mas falando, deixa eu só explicar para o não estamos pessoal. falando da herança do Bernardo, não, estamos falando Da irmã. Pessoal, nós entramos em contato, a gente está falando isso porque a gente entrou em contato aqui com o Ministério Público do caso e foi dito que ainda está em... Como que é, doutor? Ainda está em andamento, né? Em andamento, mas que a herdeira dele é a irmãzinha, né? Foi isso que eu entendi. Teoricamente, a irmãzinha. E aí revoltou o doutor, e Claro, todo mundo, obviamente. Quem vai administrar isso é a Graciele. E pior, doutor, pior, não sei se o senhor sabe, o Leandro já pediu a guarda da filha. Pois é. O autista está pedindo a guarda. Está pedindo a guarda. Ele nunca perguntou da filha, nesses 9 anos, segundo o primo dele em áudio, solto pelo Ministério Público no julgamento. Pois é, isso aí são coisas da nossa justiça, do nosso direito, é muito complexo isso. Realmente, eu prefiro me ater, sabe, aquelas questões da culpabilidade do agente, da tipicidade da conduta, porque me parece que o direito penal, por incrível que pareça, ele consegue ser mais iluminado do que algumas áreas. Por exemplo, essa questão do direito de família que envolve o espólio sucessório, essa questão de discutir indignidade de um réu ou de outro, é muito complexo. Eu entendo que isso pode ser, não sei, deveria ser revisto, né, no meu entendimento, porque, veja bem, como é que uma pessoa pede a guarda do filho para poder administrar um vil metal que foi o fio condutor do homicídio praticado contra uma criança de 11 anos. Né? Isso não pode ser verdade. Eu acho que ninguém pode tirar proveito da sua própria torpeza. E, por esse motivo, eu entendo que é possível que essa guarda não ocorra, é possível que o Ministério Público não se manifeste contra isso e lute contra isso. É o que nós esperamos, né? Sim. Como sociedade. E aí, no caso, vai para o Estado o dinheiro, né? Sim, vai para o Estado. Melhor assim. O Estado já pega tanto dinheiro nosso mesmo, mais um pouco. Pelo menos não deixa com... Né? Verdade. Porque senão vai ser como se fosse um enriquecimento ilícito, né? Ele não pode tirar proveito da própria torpeza. Mas sim, quer dizer, então, que de uma maneira ou de outra, de uma forma indireta, o objetivo dele foi conquistado. Isso imaginando como está na sentença condenatória. Nós estamos falando de uma sentença que já foi condenatória. É lógico que vai vir recurso, mas um recurso, entendo eu, que não é cabível mais, porque já houve uma anulação de um júri, não pode haver mais de uma anulação. Isso está previsto no artigo 593, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, não vejo qual vai ser a possibilidade recursal mais nesse caso do Leandro. Então, eu estou falando de uma sentença que já foi condenatória, que já determinou qual foi o fio condutor, a motivação do crime. Então, é inadmissível que, diante desse quadro, indiretamente ele acaba sendo beneficiado, ou seja, ele tirou o Bernardo do circuito e agora vai administrar o espólio porque ele tem a guarda da menina, por exemplo. Então, é bizarro. Não faz sentido algum. Bizarro. Eu acho que o Ministério Público tem instrumento, tem armas para poder reagir a esse enriquecimento ilícito e esse princípio que nós temos na justiça, que ninguém pode tirar proveito da sua própria torpeza. Então, o senhor acha que isso vai ser derrubado, assim como ele vai perder o CRM dele? O senhor, com a sua experiência de júri, entende? Essa possibilidade é grande.
Ufa, gente, pelo menos a gente fica com uma sensação de um pouquinho de justiça feita por esse menino, porque senão fica complicado. A gente assiste júri e a gente nada e morre na praia, né? Outra questão, doutor, muito bizarra que aconteceu nesse júri, até me falaram, doutor Ezequiel Vettoretti é um dos grandes advogados criminalistas do Rio Grande do Sul. Eu falei, mas aquela questão que ele fez lá do autismo sem diagnóstico, né? Querer comparar o autismo com a psicopatia, foi assim Não, isso sim, com certeza, né? Conversando com os advogados. Mas, assim, como é que o senhor vê essa questão? E, coincidentemente, o Leandro foi levado para fazer uns exames psicológicos, né? Fazer novos exames psicológicos. A gente sabe que o transtorno antissocial, ele não rompe com a realidade. Né? Psicopatia e sociopatia não rompe com a realidade. Ele é julgado, condenado igual, cumpre igual. Entretanto, se a gente conseguir colocar ali alguma outra coisinha, né, uma doença mental mesmo, aí já pode dar uma mudada nesse quadro, não? É uma intenção da defesa buscar uma medida de segurança ao invés da aplicação dessa pena de 31 anos. Porque você pode transformar a pena em medida de segurança, mas você não transforma a medida de segurança em pena, por lei. Uhum. Então, digamos que agora em sede de execução penal, por exemplo, se considere semi-imputável. Exatamente. E aí, uma vez inimputável, transforma esse em medida de segurança e uma vez curado, ele pode ser posto em liberdade. Essa é uma estratégia de defesa muito comum. O último caso, do último, né? Exatamente. De cara ninguém pede, né? Na delegacia ninguém pede nada disso. Né? Não. Agora, isso é uma prova muito material, tá? Isso depende de incidente, sanidade mental e tem que ser comprovado. É lógico que não existe prova tarifada no Brasil. A prova testemunhal ela pode ser do mesmo valor de uma prova material, uma prova pericial. Mas, assim, não havia nenhum elemento ali, no meu entendimento, eu sei que o doutor master no Tribunal do Júri, mas, assim, não havia elementos e a comparação que ele faz é uma comparação que traz espécie, né? A gente que tem parentes, como eu tenho uma especial, né, um autista, e lamento profundamente que não é confundir, é comparar, na verdade, um autista com uma pessoa com uma personalidade narcisista, como foi comprovado, que é o caso dele, né, do réu condenado. Eu vejo com uma certa infelicidade por parte do colega, mas... Nossa, muita mesmo. Né, causou revolta aí nas entidades todas responsáveis, né, pelo tema, e na hora a promotora, né, a Lucilena, ela já interveio ali e disse, olha, pelo amor de Jesus Cristo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, e porque até antes ela tinha feito a sustentação dela dizendo que ele tinha traços de psicopatia. Aí depois, nesse momento que o Vettoretti vai e traz o autismo, ela fala assim, não, o diagnóstico dele é de narcisismo. Os dois são transtorno de personalidade antissocial, psicopatia e o narcisismo, em vários graus, né? Cada um tem vários graus ali. Agora, não sei se ele é um narcisista com traços de psicopatia, se foi isso que ela quis dizer, porque existe muito também, né? Sim, eu tenho muita dificuldade, sabe, de achar que há inimputabilidade, porque a capacidade jurídica que envolve a aptidão de adquirir direitos e deveres, a gente aprende isso no direito civil e importa isso para a parte de direito penal, eu tenho uma dificuldade muito grande de imaginar que alguém que tem capacidade de se tornar médico, de se tornar advogado, promotor, juiz, enfim, essas áreas que a gente conhece, que requer uma dedicação, e coisas desse tipo, tem conta bancária, tem coisas para administrar, tem coisas para poder ter uma cognição normal com o mundo exterior, e é inimputável porque apresenta um certo grau de psicopatia, ou seja, eu tenho uma dificuldade muito grande. Não gera. Não pode gerar. Não diferente, gera. Por exemplo, do independente químico, que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de cracudo. Esse sim, claro. Esse camarada é inimputável. Mas um cidadão que tem uma conta bancária, que tem uma vida administrável, que compra, faz negócio jurídico, construiu patrimônio bom, né? Não tem condições. Eu não consigo enxergar essa patologia como uma quebra de capacidade jurídica. Eu entendo que existe 3 espécies de seres humanos
E assim, o salmista fala isso. Livrar-me do homem mau, do violento e do sanguinolento. São 3 espécies de homens que fazem parte desse caminho do crime, que é o violento, o sanguinolento e o homem mau. Porque a maldade também pode vir sem violência. Imagine você uma Claro que pessoa, pode, então, uma né? pessoa com uma certa idade, vítima de um estelionato, poxa, às vezes até morre de coração por conta disso. O homem mau, ele é assim, ele pode ter maldade sem agir com violência, mas são 3 espécies: o mau, o violento e o sanguinolento, que é o homicida, né? Eu já trabalhei com vários casos de pessoas com uma certa frieza, né? E você percebe que não tem empatia, mas a ação dele é uma ação que não, no meu entendimento, não dá que se falar em inimputabilidade. É muito complexo isso. Uhum. Muito complexo. Mas, Eu, doutor, o transtorno de personalidade social não gera inimputabilidade juridicamente, não gera. não gera, não Não gera. gera, só Mas, transtornos mentais. exatamente. Né? Então, assim, pode ser dado diagnóstico tranquilamente na delegacia, no inquérito, na fase inquisitória ali Pode, ainda, é de transtorno pode. antissocial, não vai acontecer nada de diferente na vida dele, né? Então, eu Sim. acho assim que isso já pode ser colocado já de cara, porque pelo menos por enquanto é assim que funciona a nossa legislação, né? Pode ser refutado logo de cara, né? É. E é muito difícil alguém que tem transtorno antissocial ter outro tipo de doença mental, né? Sim, é verdade. Isso aí. Em que momento que o senhor acha que foi pedido esse exame, foi feito esse exame? Foi pedido pelo Ministério Público, essa questão do narcisismo? Deve ter sido feito durante a ação penal. Pelo Ou Ministério Público, pedido do pelo Ministério Ministério Público. Público. Ou ainda que não tenha esse exame de sanidade mental, mas como a doutora Lúcia, a promotora, ela fez na sua exposição, ela entendeu que havia essas características por conta do Leandro, conforme a ação penal ia tramitando, assim, os depoimentos que ele estava realizando durante o processo, desde o inquérito policial, desde o outro júri. Então, ela vai captando, assim, por exemplo, alguns atos falhos que ele falava, né? Ele se referia ao filho como No passado. passado. Então, ela vai fazendo assim, uma análise, né? Vai fazendo um diagnóstico. E assim, o diagnóstico dela é mais produtivo no sentido de encontrar essas características que nós estamos falando aqui a respeito do narcisismo do Leandro, do que efetivamente a questão do quadro de autismo que foi levantado pela defesa, entendeu? É assim, é que eu estou falando, não que necessariamente nós precisamos ter a prova material, que é o exame de sanidade, mas se tiver o exame de sanidade, a prova fica mais robusta, né? Então, assim, eu entendo que não vejo a possibilidade de eventual exame de sanidade mental trazer algo que torne o Leandro inimputável. Até porque já são 9 anos presos e até agora nada. Exato. Faz nem Doutor, sentido. a Suzane, pelo que nos resulta, ela foi diagnosticada com narcisismo, acho que perverso, uma coisa assim. E ela não conseguia, ela ficou 20 anos presa. Isso no Brasil o senhor melhor que eu sabe, né, bastante tempo. Os cravinhos ficaram bem menos do que ela. Sim. E foi difícil dela conseguir sair por conta, segundo informam, né, deste exame de Rorschach. Eu não conheço, eu não acompanhei muito o caso do Cisano Ristoff, a não ser na época dos fatos, e ele vem aquele quadro técnico de participação, de autoria intelectual, essas coisas que me apeguei bastante, a relevância causal do comportamento dela, né? Se não fosse por ela, os pais dela estariam vivos até hoje, aquela coisa toda, assim, isso eu me Exato. apeguei bastante. Mas, de fato, existe exame criminológico em sede de execução penal, não adianta você ter o direito objetivo de progredir de regime, né, se o subjetivo que envolve o comportamento carcerário e até mesmo esses aspectos criminológicos o impede de sair. Não é interessante isso, Fernanda, porque o Brasil não adotou o sistema bivicariante mais. Que é o Que, sistema bivicariante, que que é isso? seria um sistema que envolve a pena aplicada
e mais uma medida de segurança. Ou seja, não seria só a pena a medida de segurança em sentido amplo. Teríamos também uma medida de segurança no sentido de encontrar nesse sujeito, nesse homem, a impossibilidade dele sair, porque ele apresentaria uma certa transtorno mental que tornaria ele uma pessoa como... Nós temos exemplo do famoso Chico Picadinho, lá de São Paulo, do próprio Champinha, que são pessoas que não podem sair. Exatamente. Então, o sistema ele era bivicariante até 1984. Com a reforma do Código Penal, ou você aplica o sistema vicariante, que é a questão da substituição do mal pelo crime, ou seja, você aplica ou a pena ou você aplica a medida de segurança. Então, no caso da Suzana Stoff, me parece que ela, de uma forma indireta, está se submetendo ao sistema bivicariante, como acontece também lá com o Chico Picadinho e acontece também com o Champinha. Tem muito a ver também com o aspecto dogmático do direito penal de São Paulo, que envolve a culpabilidade como pressuposto da pena e não como elemento do crime. É uma coisa muito profunda, muito técnica para nós comentarmos aqui. Teríamos que ter uma aula sobre isso. Mas a Escola Paulista de Direito Penal, ela consegue admitir a possibilidade de termos um sistema um pouco mais próximo do bivicariante, ou seja, quando você olha para os... Porque esses quadros acontecem em São Paulo, né? O famoso médico Chico Picadinho, não sei se você conhece essa história dele, o Champinha, e a própria Suzana Stoff, que teve essa dificuldade de sair na progressão de regime em virtude do exame criminológico que ela submeteu. Exato. De fato, todos têm que fazer uns exames, mas não necessariamente esse, né? E eu acho que o Leandro pode, de repente, ficar meio que patinando ali como a Suzane. Corre o risco, não? Corre o risco. risco. Então, essa também é mais uma felicidade que a gente pode ter diante desse sistema frustrante de legislativo penal. Então, vamos torcer aí para que ele perca esse CRM, né? Ele não tem acesso à herança, dinheiro nenhum de Odilaine Bernardo, e que ele fique o máximo possível dentro daquele lugar lá. Doutor, tem mais alguma coisa que a gente poderia colocar aqui para esse caso? Eu acho que não, né? Eu acho que eu sempre falo isso para meus alunos também, apesar de ser um criminalista, eu me considero um garantista, porque são 3 formas de você olhar para o direito penal, pelo menos nas escolas contemporâneas. Ou você é um abolicionista, ou você é um ressocialista, ou você é um garantista. Então, são 2 extremos. O abolicionismo é aquela pessoa que não acredita na pena como meio de ressocialização e não quer que ela exista. É uma forma de agnosticismo da pena. São os liberais, os abolicionistas. Os ressocialistas acreditam na pena como fundamento ideal para a retributividade absoluta, colocar o indivíduo na carceragem o máximo que puder. Eu sou garantista, eu fico entre os 2 lados. Eu fico no meio do caminho. Ressocialização. Sim, tem que haver um equilíbrio, garantir o devido processo legal, garantia da plenitude de defesa, ampla defesa, enfim. Esse é o caminho acho que mais saudável do advogado, do jurista, que é o caminho do garantismo. A gente tem que aprender, né, doutor? A gente está aqui entusiasta, mas a gente quer tentar entender. É difícil, porque tudo depende do caso. O senhor tinha falado também que se esse crime tivesse ocorrido depois de 2020, já caía no pacote anticrime, aí ele ficava 40% da pena, né? Mais do que isso, né? Ele não tem nem direito a condicional, porque é um crime crime hediondo que resulta em morte, né? Por exemplo, se eu não me engano, o casal Jairinho e Monique Medeiros se envolveu no homicídio lá do Henri Borel depois de 2020. 2021, 8 de março. E não terão direito a condicional caso venha a ser condenado. Não terão direito a condicional por força de lei. O artigo 112 da Lei de Execuções Penais alterou essa possibilidade. Então, no caso do Leandro, ele teria direito a condicional após cumprir 2/3 da pena. Então, seria cumprido 20 anos, ele vai ter direito a condicional. Ou seja, daqui a 11 anos, por exemplo, ele vai ter direito a condicional, o Leandro. Mas o Jairinho e a Monique não terão direito
a condicional. Isso Então, tem uma repercussão na pena, na forma de como ela vai ser executada. isso tem o quê? Uma repercussão, né, maior, né? Você não ter direito a condicional a condicional é uma liberdade importante, é um outro benefício que a lei de execuções penais prevê, Aham. que é uma liberdade provisória para que o réu, o apenado, o educando, possa Aham. mostrar para a sociedade que ele já está apto a ser socializado, a ser reabilitado. Então, Entendi. as exigências são menores nesse livramento condicional, mas também o tempo de cumprimento de pena é maior. Então, você tem que cumprir 2/3 da pena para sair na condicional nos crimes hediondos. Nesse caso, no caso do Jairinho e da Monique, não terão direito a condicional por força de lei. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigada Ah, pelos esclarecimentos aqui. Agora a gente já entendeu, né, gente? Eu acho que a gente conseguiu entender, e então era isso. Bom, chegamos ao fim de mais uma live aqui na Rede Rio TV. O pessoal ficou esperando. Fernanda, nós achamos que você ia aparecer no final do júri para falar com a gente, para explicar algumas coisas para a gente. Pessoal, além de eu estar exausta e não ter, né, capacidade para aparecer aqui para vocês, eu precisava de um técnico, eu precisava de uma pessoa que pudesse me dar amparo nessas questões legais, porque o direito é cheio de brecha, articulação, e ele é amplo. Então, mesmo debatendo com vários advogados, a gente tinha dúvidas sobre várias questões. Então, não podia abrir uma live aqui, eu não sou advogada, e ficar falando e analisando o julgamento. Mas eu prometo para vocês agora que depois de um julgamento, sempre no dia seguinte, nós vamos fazer a análise aqui com algum profissional deste julgamento. O caso do julgamento do Georgeval não pode ser filmado e não será transmitido. Entretanto, o caso não corre em segredo de justiça. Eu irei até lá, até o Espírito Santo, até Linhares. Então, segunda, terça e quarta, eu vou fazer matérias de lá, vou fazer chamadas de lá, e espero, acredito, poder colocar aqui o áudio depois em formato podcast, tá? Como a gente fez em vários casos também, em formato podcast, para que pelo menos o povo participe de um júri popular de alguma maneira, né? Que deveria ser direito da sociedade aprender, fiscalizar, assistindo, né? O júri, o tribunal do júri. Então, eu irei a Linhares para trazer informações de lá diretamente para vocês. Então, segunda, terça e quarta, às 8h30, nós não teremos necessariamente uma live, uma super live e nem matéria, no horário das 8h30 da noite, que é o horário diário da Rede Rio. O horário diário da Rede Rio é às 20h30. Sempre a gente tem uma matéria, ou uma super live, ou uma reportagem, uma entrevista, ou um episódio da série Criminalistas que temos todas as semanas também. Então, eu vou ficar segunda, terça e quarta de plantão na reportagem lá no Espírito Santo. E eu queria falar para vocês que gostam de crimes reais e acompanhou o trabalho desta repórter aqui durante o caso Flor de Lis. Foram 3 longos anos de muitas descobertas, de muitas emoções deste caso, de muito trabalho suado também, que resultou neste... Ai, não posso mostrar minha unha para vocês, gente. Que resultou neste livro, que eu tenho muito orgulho, que é o Dossiê Flor de Lis. Ele é baseado em fatos brutais, é a história da Flor de Lis, é um livro que ficou 2 meses no top 8 da Amazon de casos reais para Kindle, tá? Eu falei errado outro dia aí, Kindle. E é um livro, pessoal, que todo mundo que leu fala: fiquei órfão, não consigo parar de ler, e agora? O que eu vou fazer sem ele? Lê de novo, tá? O segundo vai atrasar um pouquinho, pessoal, porque eu não estou conseguindo realmente tempo para me dedicar à história como ela merece, mas ela virá no tempo que deverá vir. Então, é um livro muito interessante você lê numa sentada. Eu tenho a minha loja Bendita 64, Bendita 64 na Nuvem Shop, eu vou deixar o link aqui, tem também na descrição do vídeo o link para a Nuvem Shop, você pode comprar lá o seu livro, porque se você comprar na minha loja, ele vem autografado, ele vem com uma dedicatória especial. Se você comprar na minha lojinha da Nuvem Shop. Se você quiser também, você pode comprar pela Amazon. Kindle, que é mais barato, e a versão impressa para quem não abre mão, assim como eu, tá? Então é isso, minha gente.
Essa live fica por aqui. Nos vemos amanhã numa mega live, mega entrevista do caso Criminalistas hoje, dessa vez com uma promotora de justiça. A gente viu só advogados criminalistas até então. Nós teremos uma das maiores promotoras de tribunal do júri do Nordeste, doutora Dalva Cabral. Tá muito legal, são crimes hediondos que ela vai contar ali, são crimes absurdos. Então, para quem gosta de notícias de crimes reais deste canal, não percam, tá bom? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e até mais.